Ei, 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 onde você mora? Na cidade ou no campo? Como é a sua casa? Ela tem quartos, são muitos ou poucos quartos? Do que são feitas as paredes? Quem mora na sua casa? Quais são as semelhanças entre sua casa e a dos seus amigos? Como são as casas e os apartamentos no lugar onde você mora? Ao longo da história, cada sociedade desenvolveu formas diferentes para solucionar uma importante necessidade humana: habitar um espaço mais ou menos fechado e se proteger dos perigos e desconfortos do mundo natural. As características das habitações variavam no interior de cada sociedade, expressando as diferenças e desigualdades dos diversos grupos sociais. Entender o modo como as casas eram construídas e habitadas nos ajuda a compreender aspectos importantes das relações entre os grupos sociais de uma determinada sociedade. Na Roma antiga havia diversos tipos de habitação que variavam segundo a riqueza ou o lugar de moradia. As casas construídas na cidade eram distintas das casas rurais, assim como as habitações dos pobres se diferenciavam bastante das casas das famílias ricas. A arquitetura romana foi bastante criativa e diversificada. Os romanos construíram templos religiosos, edifícios do poder público, anfiteatros, palácios, termas, aquedutos, estradas e pontes. A crença na eternidade do Império Romano se expressava em construções arquitetônicas que pareciam feitas também para atravessar os séculos. Inúmeras ruínas desses edifícios que sobreviveram à passagem do tempo revelam o gosto romano pela grandiosidade e pela permanência. Construções colossais, de muros, paredes e colunas de pedra imensos. A casa romana das elites era chamada de domus e o proprietário da casa de dominus, palavras que deram origem em português a domicílio e dono. Em geral, o dominus e sua família pertenciam à classe dos patrícios, embora fosse possível que comerciantes enriquecidos da plebe tivessem recursos para construir casas semelhantes. Além do dominus, de sua esposa e filhos, moravam na domus os escravos e libertos que viviam sob a proteção do antigo senhor. Durante o dia, especialmente pela manhã, a casa era frequentada também pelos clientes que eram recebidos pelo proprietário da domus. Embora fosse uma construção voltada para o interior e fechada para a rua, a casa das elites romanas não vivia apenas dos assuntos domésticos. Era um lugar de intensa movimentação, onde se discutiam assuntos do interesse da cidade e de seus moradores. O dono da casa era, em geral, um patrício, por isso ocupava importantes cargos públicos. Os clientes que ele recebia diariamente o procuravam para pedir ou agradecer favores, obter um emprego, recursos financeiros para uma atividade comercial ou a proteção do dominus em caso de disputas judiciais. Os clientes eram recebidos conforme suas posses e condição social. Clientes mais ricos, poetas ou filósofos, podiam frequentar a casa com mais liberdade, enquanto outros, mais pobres, eram recebidos com formalidade pelo proprietário da casa. A casa romana obedecia a um modelo arquitetônico relativamente padronizado. Nesse desenho, podemos ver a divisão interna da domus. Uma única passagem de entrada da rua conduzia ao centro da casa, um amplo salão chamado átrium, onde se realizavam as funções públicas da casa. Em torno do átrio, outros espaços tinham funções específicas. Triclinium, utilizado para as refeições do dia a dia, e o tablinum, escritório do dono da casa, utilizado como sala de reuniões com pessoas que não fossem da família, além de espaços para dormir, tomar banho ou realizar pequenos banquetes. O átrium é o espaço central da domus. A sua abertura superior permitia a entrada da luz que iluminava boa parte da casa durante o dia. Além disso, essa abertura permitia a entrada da água da chuva, que caía num pequeno tanque ligado a uma cisterna que armazenava a água. Num canto do átrio ficava um altar destinado ao culto doméstico. Não havia quadros na parede, nem havia muitos móveis e objetos de enfeite.
mas era uma casa sofisticada e luxuosa. As paredes, por exemplo, eram decoradas com pinturas que reproduziam cenas das histórias da mitologia. O Dominus é pai de família e esposo, dono de patrimônio, senhor de escravos, patrono de libertos e clientes, exerce direito de justiça sobre os filhos e filhas. É ele quem comanda a casa. Pela manhã dá ordens aos escravos e distribui tarefas. Muitas mulheres, quando autorizadas pelo marido, assumiam a liderança da casa. Os donos da casa raramente ficavam sozinhos. Sempre havia um escravo por perto, não apenas para preparar as refeições, limpar e manter a casa em ordem, mas para vestir, calçar e auxiliá-los nas mais simples tarefas, como encher uma taça de água ou vinho. Os escravos não tinham espaço exclusivo para o descanso. Viviam pela casa, trabalhando e dormiam no chão, próximo ao quarto do dono, na cozinha, onde não atrapalhassem. A casa era, portanto, um lugar público, do mesmo modo que o espaço público, o governo de Roma, era vivido pela classe dominante como uma conquista dos seus ancestrais. A grandeza de Roma era vista, então, como propriedade da classe governante e dos dirigentes. Nesse trecho da minissérie Roma, a domus de uma das personagens centrais é representada num ambiente de festa. Enquanto a câmera segue a dona da casa, vemos ao fundo o átrio, por onde entra a claridade da luz natural. No trecho do filme, os personagens se divertem num clima festivo, mesmo tomando decisões importantes. O lazer e o ócio eram qualidades valorizadas como atribuições próprias dos patrícios. Os demais grupos da sociedade romana deveriam se dedicar ao trabalho. O banquete era a ocasião especial para essas comemorações. O proprietário da domus convidava um grupo seleto de amigos e aliados políticos para comer, beber e conversar. Nos banquetes, numerosos criados, livres ou escravizados, serviam os convidados. Havia comida e bebida à vontade, e apresentações de dança e música feitas por profissionais contratados. Para um patrício, retornar à sua domus era sentir-se protegido e pertencente a uma família. Talvez um sentimento muito parecido com o que sentimos ao retornar para casa, depois de um dia de atividades na escola, na rua, nas áreas de lazer. Mas o modo como a elite romana organizava suas casas e o que nelas faziam revelam experiências muito distintas das nossas. Espaços diferentes, a presença dos escravos e as visitas cotidianas dos clientes, a iluminação natural e a entrada da chuva no meio da casa são aspectos que nos diferenciam bastante da sociedade romana na antiguidade.